Olá, são 4 horas e o Live Santa Portal deste feriado de Nossa Senhora Aparecida e de Dia das Crianças começa agora. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e o programa também vai ficar disponível para você rever em nossas redes sociais, Facebook, YouTube, /Santa Portal. Hoje, Dia das Crianças, o papo aqui na Live Santa Portal vai ser especial. O escritor, músico, empresário, rotariano, engenheiro, professor e um monte de outras coisas, Paulo Mauá, é o convidado, está aqui com a gente por videoconferência. Olá, Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela gentileza em atender a gente. Que isso, olá, Gustavo, é um prazer estar aqui com você, como pessoa e pela TV Santa Cecília. Adorei um monte de coisa. Um monte de outras coisas, né? Além de Um monte de engenheiro, de outras coisas. empresário, de músico, são várias personas num Paulo só. É. Como são várias pessoas, Paulo, a gente vai dividir esse papo em 2 partes e nessa primeira parte eu queria falar do teu projeto musical, teu projeto, que é um dos projetos da tua vida, né? Que é o ensino de Sim. música para deficientes visuais, o ProMove. Há quanto tempo existe? Eu queria que você contasse um pouco da história desse projeto. Então, o Música Transformando Vidas é um projeto que existe desde 2009. Não era para ser um projeto focado em inclusão com pessoas com deficiência visual, era um projeto para ser aplicado, na verdade, nas entidades aqui em Santos, com o foco de musicalização nessas entidades e gerar agentes multiplicadores nessas várias entidades. Então, o Rotary Santos Oeste, que é o clube a qual eu pertenço, aprovou esse projeto, né? E que eu pudesse disseminar através com o apoio do próprio clube, que eu pudesse disseminar isso e fosse visitando. Quando eu visito um dos projetos, que é a Casa da Visão, eu deparo com um cego, que era professor, até hoje professor de informática, o Silvio Gonzaga, que havia sido músico na juventude e ficou cego por circunstâncias extraordinárias, né? Por fatores externos. E aí vou conversar com ele. A assistência social fala assim: conversa com o Silvio. Quem sabe ele quer entrar no grupo. E aí o Silvio me faz uma pergunta capital, assim. Ele fala assim: qual é a sua experiência em dar aula para cego? E aí, Gustavo, eu falo para ele: nenhuma. Mas se você deixar, a gente pode aprender junto. E aí eu insiro o Silvio nesse grupo de pessoas que enxergam, né, pessoas normovisuais, enxergantes, né? Ou videntes. É que videntes a pessoa acha que é negócio de bola de cristal, tal. Mas é. E aí o Silvio, eu começo a desenvolver uma metodologia a partir daí. Então existe desde 2009 esse projeto. A gente foi desvirtuando, na verdade, a intenção do projeto. Eu fui me preocupando em como ensinar pessoas adultas que têm cegueira adquirida, ou seja, enxergavam como eu e você, todo mundo, a maioria, né? E ficaram cegas e estão perdidas no mundo. Essa foi a ideia do projeto inicial. E hoje o projeto ele engloba tanto quem não enxerga quanto quem enxerga. Como é que é hoje? Não, o foco são as pessoas Foco com deficiência são. visual, total ou parcial. Por coincidência, a maioria das pessoas que nos procuram são pessoas adultas, mas até agora, na pandemia, fomos obrigados a mudar das aulas presenciais para as aulas virtuais, e tem muita gente entrando ainda com deficiência visual, ou seja, nós não somos uma escola de música. Então, por exemplo, o Gustavo quer aprender aula com a gente. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Gustavo é: você enxerga, Gustavo? Sim. Mal, Então, mas enxergo. procure uma outra escola, entendeu? O nosso foco são as pessoas com deficiência. Dentro do projeto existem alguns voluntários, pessoas que nos auxiliam, que enxergam. E alguns professores também que enxergam. E isso é importante, porque as pessoas não sabem da logística que funciona de, por exemplo, nós já fomos tocar na Unisanta, para ter uma ideia. E eles não sabem o que é você colocar cada um da sua residência dentro de uma van, de descê-los num horário, de levá-los a um toalete, entendeu? De servir um lanche após isso. Então, você tem uma logística envolvendo que, se eu não tiver pessoas que enxergam, que me auxiliem durante a aula,
que tem um coffee break no meio da aula. Eu preciso dessas pessoas, não é só o Paulo que vai poder enxergar. Então, essas condições são fundamentais para que me auxiliem. Mas o projeto está voltado para pessoas com deficiência visual. E agora, na internet, estão entrando jovens, crianças que me encontraram, cegas também, que me encontraram pelo Insta, que viram uma reportagem, que vão assistir agora a nossa reportagem e vão procurar o Paulo, ou vão procurar o Música Transformando Vidas. Eu quero participar também, eu tenho uma filha com deficiência visual, eu sou uma pessoa com deficiência visual. O projeto é voltado para isso, né? Para as pessoas com inclusão. É um projeto de inclusão musical. Esse é o objetivo do projeto. Perfeito. Cada resposta tua abre espaço aí para um monte de outras perguntas, mas eu queria começar falando da tua motivação. Você, além de engenheiro e empresário, tem a música como um aspecto muito forte na tua vida, né? Sim, Foi o que te levou, aliás, a desenvolver esse projeto. Eu queria que você falasse um pouco disso, da tua relação com a música ao longo da vida, quantos instrumentos você toca? Olha, eu me conheço como gente assim dentro de conservatório. Eu devo ter entrado no conservatório com 7, 8 anos. Isso eu devo agradecer a Dona Marni Mauá e São José Paulo Mauá, meus pais, que me colocaram dentro de uma escola de música. Enquanto que a molecada ia jogar bola na praia, eu ia para um conservatório. E eu nunca reclamei de estudar música. Era uma coisa que me atraía muito. Eu ficava fascinado. E principalmente eu tenho uma relação com a música erudita, com a música clássica, assim, muito, muito gostosa. Tanto é que dentro do repertório do Música Transformando Vidas, a gente toca Vivaldi com o Menino da Porteira. A gente toca um trecho da Nona de Beethoven com Satisfaction do Rolling Stones. Eu gosto muito dessa mescla, apesar dos puritanos de música, e aí eu não estou nem aí para isso, mas porque isso reflete o nosso público em termos de inclusão e reflete o nosso povo, a nossa orquestra, porque nós somos miscigenados com as pessoas. Então, assim, eu entro na música muito cedo, como moleque. Eu me lembro muito cedo o violão muito grande, entendeu? Maior do que eu, e eu aprendendo. Então, é uma coisa. Em termos de instrumento musical, aqui tem um banjo, um bandolim, um violino, um cavaquinho, um ukulele. Isso eu estou olhando aqui. Bongô, uma guitarra portuguesa que ainda preciso aprender, que eu trouxe. Uma balalaica que eu trouxe lá da Rússia, que eu toquei no último concerto. Flauta, teclado. Deixa eu olhar aqui o que tem mais aqui. Carrom, teclado. Eu sou formado em teclado, né? E eu sou formado em conservatório, em violão erudito, em piano popular, tudo. Então, assim, na verdade, eu gosto muito de descobrir os instrumentos, o som que está por trás. Eu não sou nenhum virtuose, mas eu gosto de estar descobrindo o som, de estar ouvindo. Eu gosto muito disso. Na verdade, eu acho, sabe, Gustavo, em vez de ser dono de uma de uma loja de instrumento musical, resolvi colocar os meus instrumentos musicais. Aqui atrás de mim tem um violão. Isso aqui vai ser só falado ou vai ter imagem? Com imagem. Depois vira podcast também, mas as pessoas estão vendo você. Quem estiver olhando aqui vai ver que tem um violão atrás de mim aqui, estilo Elvis, que eu ganhei da minha família, muito bonito. Então, eu vivo cercado de instrumentos musicais. Isso é muito legal para mim. Muito legal. Voltando agora para o projeto, quando você começou a fazer especialmente para pessoas com deficiência visual, já havia literatura disponível, além da experiência desse professor? Como é que você desenvolveu essa técnica? O processo de aprendizado foi mútuo, né? Foi dos alunos e também dos professores, né, Paulo? Então, eu parti de material impresso. O próprio meu trabalho, eu tenho uma especialização na Federal Fluminense de educação à distância. E a minha defesa foi em termos de material impresso para pessoas com deficiência visual, né? Já voltado, você vê isso, já voltado, preocupado
com o que você ter na mão para uma pessoa cega aprender alguma coisa, não necessariamente música. Então, meu TCC lá na Federal Fluminense já foi isso, depois da engenharia. E aí eu pegava esses materiais impressos e convertia-os num material, junto com os alunos do projeto, num material que desse o maior apoio para eles, que a gente chama de dispositivo de apoio, transformar aquilo numa coisa acessível, né? E óbvio que é uma coisa de investigação-ação, faz, refaz, o tempo inteiro era assim que eu desenvolvia as coisas com eles. Testava, não dava certo, fazia de novo, testava, fazia. Então, mas a minha sorte é que desde a primeira aula, de 9 de agosto de 2009, Gustavo, eu anotava tudo o que eu fazia, se dava certo, se não dava certo, que músicas foram tocadas, como que foi o rendimento do Silvio. Em 2010, o Silvio me traz 4 novos cegos para montar uma classe separada. Então, toda essa expansão, eu fui anotando, eu fui marcando. E aí surge uma oportunidade, eu vou ao encontro internacional que tem em 2013 em Natal, é o primeiro encontro internacional de música para pessoas com deficiência visual, e lá eu conheço um monte de gente, assim, trabalhos pontilhados, sabe? Uma pessoa no Pará fazendo, uma pessoa na Bahia, uma pessoa na Unicamp, todo mundo separado, fazendo migalhas, assim. E sem um público-alvo forte. E eu aqui em Santos com 30 cegos. E aí a gente cruza isso, essa informação acadêmica, métodos para violino, para cegos, tudo, eu começo a estudar esses trabalhos muito bons, excelentes, e começo a pensar, caramba, eu preciso transformar isso num texto, num legado, eu preciso deixar isso, não pode ser uma coisa do Paulo, não pode ser uma coisa do projeto, não pode pertencer só ao Rotary, isso tem que pertencer ao mundo. Eu tenho essa preocupação. E surge uma oportunidade de fazer um mestrado em Portugal. O Instituto Politécnico de Leiria faz contato comigo e eu faço contato e eles topam. E é a distância que é o melhor, né? Eu fui lá para defender a tese em Portugal, que era legal, porque eu também não conhecia Portugal, então fui conhecer a terrinha, né? Então, assim, tudo que eu falava, todo o achismo, eu tive que transformar isso academicamente. Ver realmente que aquilo tinha base, que tinha alguém que tinha estudado antes e que a gente podia transformar aquilo num método. Ou seja, o cego não precisava saber de braille para aprender música, e a maioria dos métodos no mundo inteiro usam a musicografia braille, que é a partitura lida a partir do contato tátil do dedo, entendeu? O nosso não precisa, porque a gente considera isso um obstáculo. Sim. Caramba, você é cego? Você virou cego? Ok. Você sabe braille? Não. Ah, você vai ter que aprender braille para aprender musicografia. Braille para aprender música? Não, não, não. Não é assim que funciona. Você é cego? Veio para nós? Ó, vem para cá. Vem para cá que eu vou te ensinar. Entendeu? Essa é a ideia do negócio. Acolhida. Vem para cá. Senta aqui com a gente. Vamos tocar. Ah, mas eu não quero tocar. Eu sei cantar. Então vamos cantar. Boa. Ah, eu quero batucar. Então vamos fazer batucada. Entendeu? Essa é a ideia, acolher. Então, o método tem muito disso. Tem alguns pilares de musicologia, né, que a gente chama, e, ao mesmo tempo, você tem a parte toda de acolhida, de socialização, de receber a pessoa. O mais importante é isso. Quantas aulas, Gustavo, se transformam em terapia musical? Sim. Entendeu? Porque que esse ensino da música... Perdão, com problema, um deles chega com problema, você vê na feição. Eu estou vendo. Eu estou vendo na feição dele que ele não está bem. Aconteceu alguma coisa na casa dele. E aí o que aconteceu? E aí para a aula, vamos conversar, vamos explicar. Entendeu? É isso aí, eu estava querendo abordar justamente isso. O que esse ensino da música, o aprendizado da música proporciona em termos de sensibilidade e de autoestima para esse deficiente visual? É tudo para eles, porque eles estão excluídos. Olha, eu tenho caso de engenheiros formados, médicos formados, motorista de caminhão, donas de casa. Eu tenho N exemplos de pessoas lá, né? Que tinham a sua vida normal, que tinham o seu ganha-pão, que assistiam televisão, né? Que podiam ir ao cinema. Alguém já viu um cego indo ao cinema? Uma pergunta muito simples. Alguém já viu um cego indo à missa? Né? Sabe assim?
eles são invisíveis para nós. E é isso que a gente tem que se tocar. Então, lá no projeto, eles não são invisíveis, eles são a parte fundamental do projeto. A gente enxerga eles primeiro. Então, isso, em termos de autoestima, faz com que eles se descubram. Ah, mas eles são leigos em música, não faz mal. Pode vir e vem tocar. Várias pessoas entram no projeto e ligam para mim no particular e falam: ah, professor Paulo, mesmo a pessoa sendo mais velha do que eu em idade, assim, professor Paulo, eu vou sair porque eu não estou tocando direito a música. Eu falei: não desista de mim, porque não é essa a ideia. A ideia é que você vá lá e esteja com a gente, sente lá com a gente. Então, as aulas, para você ter uma ideia, Gustavo, elas são de 2 horas e elas têm um coffee break no meio. Sabe para quê? Para conversar, para extravasar, para bater papo, para tomar cafezinho, para relaxar. Essa é a ideia da socialização. As aulas não são individuais, as aulas são todas em grupo. Porque Muito o bom. cego já vive sozinho. Então, mas Villens, o grande estudioso, falou que as aulas individuais realmente, ok, para pessoas que não possuem deficiência visual. A pessoa com deficiência, ela quer estar em comunhão com alguém. E é Legal, isso que a gente aprendeu no projeto. legal. E aí, isso virou o mestrado, isso foi defendido. Então, o nosso método virou um papel escrito, virou um papel carimbado. Ok, funciona, tá ok, tá selado aqui. Que isso é do mundo. É muito legal, eu recebo colocações do mundo todo. Olha, eu estou usando o seu método aqui na Alemanha, eu estou usando o seu método aqui em Singapura. Isso é muito legal, porque não é o meu método, é o método que a gente descobriu junto. E é para colocar mesmo, é para usar, entendeu? Quanto mais inclusão, melhor o mundo. Eu enxergo dessa maneira. Assim. Maravilha. Você já adiantou aqui que, além das aulas, vocês têm um grupo musical. Quer dizer, há apresentações, tem uma Sim. orquestra, né? Queria que você falasse disso, e você já adiantou também, que o repertório ele é bem heterodoxo, né? É, Isso tem um outro caráter educativo, que é as pessoas descobrirem que elas podem gostar do sertanejo e gostar de Vivaldi ao mesmo tempo, né? Que é uma coisa que as sim. pessoas hoje têm uma certa resistência. Fala um pouco disso, Paulo. Nós, quando começamos a tocar em 2009, a presidente na época do Rotary fez uma proposta. A gente começou em agosto. Ela fez uma proposta doida e falou assim: vocês vão tocar na nossa festinha de Natal. Aí eu falei para ela assim: não, nós não temos repertório. Se virem. E aí, falei: meu Deus do céu. Então tem que montar um repertório. Óbvio que pela minha vivência musical, a gente sabe que o repertório tem que ser montado com músicas fáceis, músicas difíceis, músicas que deixem o público embasbacado. Você tem que trabalhar de uma maneira que atraia. Isso faz parte de uma produção musical, né? E aí a primeira coisa que eu falei, tem que ter uma música do Roberto Carlos. Se a gente vai falar com um público-alvo de pessoas de certa faixa etária, assim como quando a gente vai tocar numa creche de criança, você tem que ter O Cravo Brigou com a Rosa, você tem que ter Marcha Soldado, você tem que ter músicas que condizem com o público que vai te assistir. E aí a gente montou um repertório de 4 músicas, Gustavo. 4. Dá para imaginar você ficar no palco quase 40 minutos com 4 músicas? É mais falação do que tocação, né? E a gente montou. A gente pôs uma música de Beethoven, a gente pôs uma música do Roberto Carlos e pôs 2 músicas muito chatinhas que a gente nunca mais tocou, inclusive. Mas a partir daí a gente subiu no palco pela primeira vez. E foi uma descoberta muito grande. Do quê? De você estar expondo para a plateia a cidadania, né? Uma fotografia da cidadania, e ao mesmo tempo você está trabalhando a autoestima deles no pico, motivação. E aí, cada apresentação, você consegue fazer com que um familiar deles vá assistir. Você tem uma ideia? Uma vez nós fomos tocar no Teatro Guarani, ok? Eu recebo quando eu chego em casa, às 11 horas da noite, foi um dia, nós tocamos num sábado, se eu não me engano, e eu chego em casa às 11 da noite, toco o telefone, uma pessoa que eu não sabia quem era, o número, e a pessoa fala assim: olha, e era um jovem que foi tocar.
eu sou o pai do fulano. Aí eu pensei, aconteceu alguma coisa, o moleque se perdeu, não voltou para casa. Ele estava ligando para agradecer que ele nunca tinha, o pai e a mãe e os irmãos nunca tinham colocado o pé dentro de um teatro de verdade. Então, a gente não tem ideia do que é você estar trabalhando a expansão da música. Por isso que o nome do projeto é Música Transformando Vidas. O pai me ligou para agradecer que tinha entrado pela primeira vez em um teatro de verdade. Ele ainda falou isso, um teatro de verdade. Então, a gente faz a apresentação desde creche, residencial de idosos, até o Teatro Coliseu, o Teatro Municipal, o Teatro Guarani, Concha Acústica. Né? E aí são produções de... O Teatro Municipal, quando a gente fez o concerto com acessibilidade, que a plateia que tenha deficiência visual escuta uma empresa contratada que vai narrando para ela o que está acontecendo. A plateia com deficiência auditiva tem uma moça no palco que fica, através da língua de sinais, falando para eles tudo o que está acontecendo. E o material impresso é impresso para quem lê, é impresso para quem tem baixa visão e é impresso em braille para quem é cego. Então, essa preocupação nossa do grupo em acessibilidade para quem está tocando e quem está assistindo, isso fez com que a gente fosse crescendo e se preocupando. Né? A gente já tocou, Gustavo, a gente já tocou até em cemitério. Né? Inclusive, quero deixar claro aqui que foi uma das maiores plateias que a gente teve. Né? Quase 2.000 pessoas, né, no cemitério. E também, óbvio, as pessoas também não aplaudiam ao final, mas também não vaiavam. Né? Mas, assim, a gente toca em qualquer lugar. E toca qualquer coisa. A gente toca Marisa Monte, toca Mozart, toca Dominguinhos, toca o tema do Crepúsculo, toca Beethoven, toca Beatles, toca Rolling Stones, toca tudo que vier, toca Game of Thrones, entendeu? E aí, quando você vai trabalhar Game of Thrones, você tem que explicar para eles o que é o tema do Game of Thrones. Eles são cegos e nunca viram a série. Então, você tem que explicar para eles o que é aquela série, o que são, o que está envolvido, para eles escutarem o tema, para eles abraçarem aquilo. A gente trabalha muito com a memória visual. Então, é muito fácil você colocar para o menino da porteira para eles tocarem, porque eles têm essa música dentro do cérebro deles. Mas quando você vai trabalhar com Game of Thrones, eles não fazem a mínima ideia do que é aquilo. Mas é uma música impactante. Então, você tem que trabalhar a história da música, e a gente faz muito isso. A gente faz história da música, a gente faz apreciação musical, para depois fazer a execução musical. Perfeito. Paulo, para terminar este capítulo do nosso papo, queria que você deixasse aí os contatos do Promove, como é que as pessoas encontram o projeto e entram em contato contigo. Olha, no Facebook é Música Transformando Vidas, é só ir lá no Música Transformando Vidas, ou através de mim mesmo, Paulo Mauá. Quero entrar em contato, tenho uma pessoa que gostaria de estudar com vocês, ou quero apoiar o projeto, né? Eu quero apoiar, nós vivemos, na verdade, de apoiadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas que apoiam o projeto. E no Instagram também é Música Transformando Vidas, @Música Transformando Vidas lá. Então é só entrar no Instagram, no Facebook, escrever Música Transformando Vidas e manda uma mensagem para a gente. E sempre tem vídeos, a gente está sempre colocando novidades, a gente está à disposição de todo mundo. E estamos abertos. O dia que quiserem participar de uma aula virtual, eu gostaria de assistir, a gente tem aula de terça a sexta, né? Aula de tudo, canto coral, de flauta, de violão, ukulele, aula de orquestra comigo de terça. Então, estamos à disposição sempre, abertos. Maravilha. A todo mundo aí. Maravilha. Eu vou pedir licença ao Paulo para fazer uma pausa bem curtinha nesse papo, para abrir espaço para algo que já ficou bem claro, que tanto ele quanto eu adoramos, que é a música. Na interpretação de uma banda que eu adoro, a Avalon Jazz Band de Nova York, uma das mais deliciosas composições de Cole Porter, I Love Paris. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter
the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. Yes. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. Because my love is near. Because my love is near. E é nesse alto astral que a gente continua o papo especial com o Paulo Mauá. E nessa segunda parte a gente vai falar do lado dele rotariano e também da carreira na literatura. Ele também escreve. Paulo, eu queria Sim. que você falasse brevemente da tua relação com o Rotary, por que você se tornou rotariano e o que, na tua opinião, faz com que o Rotary faça a diferença de fato na vida das pessoas. Eu recebi um convite em 97 a ingressar para o Rotary, né? Eu não pertencia a nenhuma entidade, assim, na verdade, eu já havia sido presidente da Caritas Diocesana, que cuida aqui dos refugiados, por 4 anos. Eu presidi a Caritas Diocesana e já tinha terminado a minha presidência, e aí eu recebi um convite do Rotary para entrar e assistir, e eu queria, na verdade, participar sendo ligado à parte de serviços para a comunidade. Sempre foi a minha preocupação, era isso. Eu tenho uma característica muito de prestação de serviço, e hoje é refletido dentro do projeto como voluntário que sou do Música Transformando Vidas. E foi lá dentro, assim, mas eu demorei muito para engrenar, para entender. E eu louvo não só o Rotary, mas eu louvo qualquer outra entidade que esteja focando em servir, né? Servir o próximo, servir quem está do seu lado, servir aos mais necessitados. Eu acho isso fundamental, você estar engajado, porque é uma coisa estimulante. Você fazer sozinho, sabe? Você ser uma formiguinha, é mais fácil você ser um formigueiro mesmo. E foi através do Rotary que eu consegui esse apoio para desenvolver o projeto, e hoje o projeto faz parte da minha vida fundamentalmente, assim. Eu sozinho não conseguiria ter esse projeto à mão com tanta gente, já passaram mais de 300 pessoas, né? Então, dentro do projeto, e eu acho isso fundamental, você ter isso na sua mão. Aí depois virei presidente, não queria também, mas falaram, Paulo, você tem que assumir para você saber como funciona a estrutura, tal, e foi legal. Ocupei vários cargos lá. Hoje eu sou o coordenador do projeto. Todo presidente que assume já sabe, Gustavo,
que o Paulo é o coordenador do projeto de música, que funciona muito bem, e eu, Malu, as meninas, minhas filhas, meu genro, a gente toma conta do projeto. Óbvio que se algum rotariano quiser participar, vindo, e eles ficam assim, não, tá bom, deixa como tá. E a gente vai tocando o projeto. Mas é importante você se sentir parte de um formigueiro. É melhor do que você ser uma formiga sozinho. Eu acho, essa é a minha visão, assim, de você estar ligado a uma entidade séria, a uma entidade que faz bem para o mundo, que é o caso do Rotary International. É isso aí. Também já passei pela experiência de presidir Rotary, inclusive. É uma experiência não é legal? Enriquecedora É em todos os fascinante, sentidos, né? Muito legal. Vou falar agora da tua persona escritora, teu lado escritor. Eu não consigo imaginar alguém que escreva que não seja também um leitor. Eu queria que você começasse contando um pouco da tua história como leitor. Então, eu me lembro assim, olha, coisas assim, acho que eu de 2 anos de idade, sentado no sofá, imitando o meu pai, lendo. Eu lembro de pegar gibi da Disney, e isso depois minha mãe e meu pai falavam para mim, que eu pegava, obviamente que eu não sabia ler, então eu pegava de ponta cabeça, do jeito que dava. E meu pai, quando virava a página lendo, eu também virava a página. E eu fingia que estava imitando o meu pai. E eu tenho essa imagem muito forte do meu pai lendo a todo instante, em todos os cômodos do apartamento que a gente morava, pequeno, era um apartamento pequeno na época, mas toda vez que eu lembro do meu pai estava com um livro na mão. E isso é uma coisa que eu herdei dessa leitura, de estar com um livro na mão. Eu estou conversando com você aqui, tem livro aqui na minha mesa do lado. Então, assim, eu tenho um dicionário do meu lado direito e tenho os livros aqui à esquerda. E se você for no meu criado mudo do quarto também, se for na sala também. Então, é uma coisa que eu me lembro como leitor desde muito pequeno, de ler, de absorver conhecimento, vocabulário. Isso é uma característica que eu herdei do meu pai mesmo. Em que momento que tanta leitura acabou transbordando e você começou a escrever? Aí dá vontade de você colocar no papel. Tá lendo, né? Ou você querendo imitar o que você está lendo de gostar. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito de escrever contos, por exemplo, né? Então eu sou um grande leitor de autores de contos. Se você agora na pandemia eu resolvi colocar meus livros em ordem e eu deparei com a quantidade monstruosa de livros de contos que eu tenho, de contos e de crônicas, porque é o tipo da produção que eu gosto de fazer e é onde eu leio o que eu gosto de escrever. Isso é uma coisa muito natural para mim, assim, né? Então, isso se transforma. E eu comecei a escrever desde pequeno, desde 8, 9 anos. Quando eu vou em contato com as escolas, falar dos meus livros, eles perguntam, o senhor, tio, só escreve desde quando? Eu falei, desde a época que eu estava sentado aí, igual a vocês na sala de aula, né? Porque eu me lembro, eu tenho coisa escrita com aquela letrinha de ensino fundamental 1 lá, guardado, né? E eu falo isso, não deixem nunca de ler, porque escritor sem leitura não existe, tem que ler para escrever, né? E escrevam qualquer coisa e mostrem o que escrevem para várias pessoas, porque o que você está escrevendo tem que ser mostrado. E, o mais importante, não desistam se uma pessoa que leu não gostou, porque gosto é um outro assunto, né? Se a professora ou se o seu parente não gosta de terror e você escreveu um conto de terror, uma história de terror, é difícil que a pessoa vá gostar daquilo. Então, assim, escrevam mesmo, coloquem tudo. Então, eu escrevo desde 8 anos, desde 9 anos. Eu tenho algumas coisas guardadas, algumas coisas eu perdi, mas eu tenho coisas guardadas, assim, com a letrinha, assim, e uns contos muito engraçados, que eu digo assim, de que visão que eu tinha naquela época doida, entendeu? Assim.
É interessante ver isso. Muito bom. E hoje você entra em contato com crianças dessa idade, inclusive, para falar É, de isso livro também, né? Como é que tem sido essa experiência? Nossa, isso é muito legal. Eu acho que isso não tem preço maior. Ah, aí é uma recomendação que eu dou para quem escreve romance, para adulto, e tal. Vocês não sabem o que é escrever para criança e para jovem. É uma coisa. Primeiro, porque eles leem de uma maneira tão aberta o seu livro. E eu já encontrei, Gustavo, assim, por exemplo, contato com o autor. Então, escolas públicas ou privadas que leram o meu livro e aí propõem finais alternativos para a sua história. É demais, né? Eu acho Sensacional. isso. E o pior, Gustavo, finais melhores do que eu escrevi. Entendeu? Aí eu acho genial. Eu lembro uma vez numa escola que começou uma discussão boa, mas entre duas turmas que tinham pré-discutido por que o personagem tinha feito A ou B. E queriam saber do autor o que era o certo. E aí eu falei que não existia o certo, porque o leitor ele é um coautor. Quando você lê a história, você imagina o personagem da sua maneira, você imagina o ambiente da sua maneira, e obviamente você imagina aquela situação, porque eu trabalho muito com a ambiguidade no texto. Será que ela sonhou? Será que ela viveu? Será que o tio era assim? Não tem o vilão marcado, não tem a mocinha marcada, não existe uma coisa assim. Eu deixo em aberto para o leitor trabalhar isso, né? Principalmente nos contos infantos juvenis que eu faço. E aí começou essa discussão e tinha uma menina quieta. E ela levanta a mão e fala uma coisa assim, completamente. Não, mas a personagem Beatriz, do livro, fez isso porque o tio Menelau, quando ele era criança. Nossa, você não acredita. Gustavo, ela montou uma defesa de tese. Eu fiquei olhando, falei assim: puxa, pena que eu não conversei com você antes de escrever o livro, né? Porque eu achei essa sua ideia sensacional, falei para ela. Então, assim, eles estão muito mais abertos a absorver o que você É, escreveu e adicionar, agregar coisas, entendeu? É muito legal. tem É gente que muito acha legal. que porque vai escrever para criança tem que reduzir o raciocínio, fazer coisas mais simples, ir Não, para o tati-bitati. Pelo contrário, né? não. Inclusive, quando eu mando os textos à prova para pessoas, amigos, né? Gostaria um dia de mandar para você, viu, para ler meus textos. Opa, Nunca mandei, né, seria uma Gustavo? honra. Caramba. Mas eu mando para vários amigos, assim, críticos mesmo, que leem, que assistem série, sabe? Cinéfilos, pessoas que, que leitores mesmo, né? Mas mando Boa. também para professoras e mando também para jovens para lerem. E às vezes, olha que engraçado é o que você falou. Às vezes o adulto fala para mim assim: "Ah, essa palavra aqui a criança não vai entender". E aí o jovem que lê fala assim: "Que legal, tio, que ele vai aprender essa palavra". Entendeu? Você vê como são visões, como a nossa visão de adulto, ela é mais hermética do que a visão do leitor mesmo. E eu faço muito disso. Eu procuro, por isso que eu tenho meu dicionário aqui do meu lado direito, porque eu procuro sinônimos de palavras que ele vai aprender coisas diferentes. Porque Legal. ler o normal, ainda mais hoje tudo está na mídia, né? Então, o banalismo da língua portuguesa é complicado você ficar. Então, eu quero trabalhar, óbvio, não quero ser machadiano, né? Para ficar um português quase intraduzível, mas eu quero fazer uma coisa intraduzível que eu digo maravilhoso, né? Porque eu acho Machado, Claro. ó, esplêndido. Mas assim, eu quero que ele aprenda, que leia e aprenda o que ele está lendo, sabe? O próprio título, Paná Paná, né? Recentemente a gente teve uma conversa e um dos escritores da UBE, da União Brasileira de Escritores, da qual eu faço parte, falou: nossa, que legal, Paulo, porque eu não sabia nem o escritor falou, não sabia nem o que significava a palavra Panapaná. Um escritor famoso falou isso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar aberto a essas coisas. E as crianças
já sabe o que é Panapaná, que é um coletivo de borboleta. Né? Então, acho assim, é importante você estar passando informação, passando vocabulário. Você já me deu o gancho para te perguntar, te pedir para falar um pouco sobre os livros da Panapaná. Esses livros, na verdade, assim, eu nunca escrevi para criança, para jovem, né? E uma vez me foi destacado numa oficina que eu fiz, num laboratório, que foi um comentário que teve até de uma editora, uma dona de uma editora, que estava visitando a nossa oficina. A gente expôs uns textos, e ela veio ao final, eu fiz a leitura do meu texto, e ela falou assim: nossa, você tem muito jeito para escrever para jovem e criança, o seu gancho de escrita é muito bom. E eu nunca me preocupei com isso. Meus contos sempre foram meio darks, assim, meio Cavaleiro das Trevas, sabe? Do Batman, uma coisa assim. Não tinha que acabar, o mocinho nunca tinha que acabar bem. Eu tinha essa vertente assim, no meu lado obscuro da lua, assim, nos contos. Eu fazia umas coisas meio pesadas. Era um estilo que eu tenho de escrever contos para adultos, assim. Nunca vai acabar bem. E aí ela deu esse destaque, e aí, conversando com um outro editor, eu tinha um conto chamado O Circo Panapaná, um conto de 2010, que era um conto, uma história que uma menina ganhava um dicionário, e aí ela, lendo o dicionário, descobria o que significava a palavra Panapaná, e pá, não vou fazer spoiler do livro, senão estraga a história inteira. Mas era isso, era descobrindo através da leitura o significado da palavra Panapaná. E aí ela vai encontrar um circo Panapaná em algum lugar. E aí, esse conto, o editor propõe que eu escreva um livro. E aí eu falei, e agora? O que faço eu? Fui para São Paulo, fiz 3 cursos de como escrever um livro infantil. Aí conheci Ricardo Ramos Filho, um guru nessa área, que foi o meu coach, praticamente. E assim, Paulo, trabalha a idade dela, não está adequada, tem muito personagem, corta isso, sabe? O próprio editor, esse trecho aqui está confuso. Então, eu fui lapidando, né? Fui criando o meu recheio e virou o conto de 4 páginas, virou um livro de 40 páginas, sem perder o chance da história. E aí virou o Circo Panapaná. Um dos trechos que foi retirado, que era sobre música, virou a Orquestra Panapaná, o segundo livro. Pode mostrar o livro aqui, Gustavo? Pode, claro. Ó, então o primeiro é esse aqui, o Circo Panapaná, nem sei se está invertido, Tá certinho. mas esse é o Circo Panapaná, né, ilustração da Roberta Laas. E aí virou o segundo livro, a Orquestra Panapaná. Né, que era um trecho, a orquestra era um trecho do Circo Panapaná. Que o editor achou que tinha muita informação, e tinha mesmo, se você for pensar hoje. Na hora você fica bravo. Quando você manda para alguém ler e a pessoa fala, não gostei disso, você fica bravo com a pessoa. Aí depois você fala, não, realmente. Então, o menos é mais, né? Aí virou orquestra. E aí eu fiquei com vontade de contar a história sobre coisa medieval. E agora vai sair o Castelo Panapaná. Boa. E eu já escrevi o Espaço Sideral Panapaná. Já está sendo reconhecido lá na Biblioteca Nacional, entendeu? Boa. Então, assim, já tem 4 livros dessa saga. E aí surgiu uma outra coisa, Gustavo. E aí foram minhas filhas que falaram, pai, você está muito preso nesse negócio da personagem Beatriz, está muito preso nesse negócio de Panapaná, você tem que começar a escrever outras coisas. Mesmo para o seu público infanto-juvenil. E aí eu comecei a trabalhar, então tá bom, vou me libertar da Beatriz, que é a personagem, vou me libertar do Panapaná, e eu comecei a produzir outras coisas que eu gostei muito. Então, criei a lenda de Uaçá e Uaná, que é a história de um caranguejo, contado por... É um índio que está contando a história de um caranguejo. Né? E aí já tá sendo ilustrado, vai ser lançado por uma editora em São Paulo. Já tem... Pode ir falando dos livros, Pode. não? Vamos embora. É a hora? Ou você vai perguntando. Estou te atropelando já. Não, fica à vontade. Temos ainda mais 3 minutos. Então tá, ó. E esse aqui é o mais novo, que vai ser lançado agora pro Dia das Crianças, ó. Dicionário de Coletivos do Tio Menelau.
né? Então, como é que vai ser o lançamento desse, Paulo? Vai ser dia 14 agora. Quarta-feira agora? Pelo Zoom, dia 14/10, pelo Zoom às 19h30, né? Depois posso passar para você colocar aqui o ID da reunião para você publicar para o pessoal. Isso. Quem quiser, é gratuito para assistir lá o lançamento do livro virtual, tá? Dicionário de Coletivos de Menelau. E aí fui me dedicando a escrever para esse pessoal infanto-juvenil, que me dá muito retorno, entendeu? Então tem muita coisa vindo aí. Tem a Casinha das Vogais, que já está ilustrando, e tem um trabalho muito legal, que foi uma empresa e uma pessoa que me contrataram para escrever de maneira lúdica, sobre esses abusos infantis, entendeu? E a gente criar uma história que envolva isso, com apoio de assistência social. É uma coisa legal, assim. Você está tocando em pontos importantes, assim como eu falo de inclusão nos livros, assim como eu falo, um dos personagens tem uma síndrome de Asperger, quase um autismo. Então, é legal você estar tocando nesses assuntos. Muito né? legal. Através das crianças, de você estar podendo contar uma história agradável e mostrando que existem coisas que o mundo não pode ficar fingindo que tem. Paulo, nossa produção está avisando aqui que já esgotamos todo o tempo disponível que a gente tinha, mas eu não quero terminar sem fazer o bate-bola que eu costumo fazer com os convidados mais especiais aqui do programa. Topa? Rapidinho, papum. Vamos nessa. Filme. Um filme? Destino de Amélie Poulain. Eu acho aquele filme uau. Em todos os sentidos, né? Visualmente, musicalmente. Tudo. Aquele filme o que é isso? Deixa eu ver de novo. O que é isso, né? E vai ver de novo. É impressionante. Fica a dica, filme francês, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Um livro seu. Um livro meu? O último. E o próximo. Porque você tem que produzir as coisas. Não dá para escolher qual é o meu filho melhor. Não tem jeito. Um livro que não é seu. Um livro que não é meu? Aí eu posso falar o primeiro que me marcou muito, que foi Tistu, o Menino do Dedo Verde. Maurice Druon. Esse livro me marcou muito quando eu era jovem, né? E qualquer um do Ray Bradbury. Qualquer um dele. Qualquer um dele. Eu gostava, inclusive, do seriado do Ray Bradbury, o teatro do Ray Bradbury, que também era bem legal, né? Qualquer coisa. Quando eu entro no Epcot Center e vejo aquela bola lá do planeta Terra, lá logo na entrada, e sei que foi ele que criou aquilo, eu quase vou lá e beijo aquela bola. Então, Ray Bradbury, para mim, é um mago do fantasismo, porque ele não é só ficção, ele é um fantasista. Né? Sensacional. Uma música, Paulo? Uma música? Nossa, eu vou escolher uma música brasileira que é Carinhoso, que eu acho o top das músicas brasileiras. Curta, simples, chorinho, retrata o Brasil, assim, e retrata o coração, né? Nossa, em música agora estrangeira vai ser difícil. Sabe por quê? Porque eu sou fã de Elton, sou fã de Beatles, sou fã de Supertramp. Difícil, hein? Só coisa boa, né? Só coisa boa. Então, vai ser difícil. Eu não sei se eu fico com Ricames de Sun. Eu vou fazer um top 3, posso? Ricames de Sun, dos Beatles, né? Que é do George Harrison. Your Song, do Elton John, que é a minha música de coração, assim. E do Supertramp eu fico com Fools Overture, que eu acho aquela abertura lá doida daquela música. E tem a música minha da Malu, senão ela vai ficar brava, que é Please Don't Go. Nossa, aquela música é muito legal, do Casey. É bem nossa época, assim, de namoro. É muito legal. Um sonho você vai perguntar para um músico uma música? Não dá, né? Não dá, né? Brincadeira. Você também acha que o George Harrison é o melhor Beatle? Eu acho. Eu acho. Musicalmente, eu acho. E o silêncio dele fala mais que os outros dois falantes lá. Eu acho. George Harrison, musicalmente, os riffs dele são coisas primordiais. E pra gente terminar, Paulo Mauá, pelo Paulo Mauá. É um cara que está descobrindo as coisas cada dia mais que passa, e é uma pena que eu não vou estar com 200 anos
sem ser senil. Só isso. Não, cada dia que passa, Paulo Maluf é assim, cada dia que passa eu adoro mais viver em família, de estar com a Malu, com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu genro, e cada dia poder descobrir que tem um texto novo para ler, um texto novo para escrever, que tem uma música nova para ensinar para os cegos lá do Música Transformando Vidas. Isso eu acho fascinante, descobrir essas coisas, não estar parado, estar descobrindo, que a vida é muito boa para ser descoberta e ser amada. Acho que isso é o fundamental. Paulo, obrigado, viu, pela visita, agradeço a gentileza, grande papo, está convidado para voltar outras vezes, conforme os lançamentos dos novos livros forem acontecendo, você volta aqui para a gente ter mais um papo. Será um prazer voltar aqui, Gustavo, você sabe que a gente estava se devendo há muito tempo esse nosso bate-papo aqui. É isso aí. Você é um grande amigo, porta aqui sempre muito aberta obrigado pelo também. convite de vocês todos. Grande abraço. Um grande abraço, obrigado pelo convite e fiquem com Deus, todos vocês aí. A gente termina esse papo com o Paulo Maluf com mais uma música, uma banda de swing jazz que vem da Grécia e que faz um som bem divertido. A Speak Easy Swing Band e seu maior sucesso, Bright Lights, Late Nights. Faces, the scars of dusk never leave traces. Day is falling into sleep. Voices promising the sweetest dreams in the land of Leaf. You know how it feels, swinging sirens running after me. So take me out for one more night. You know I can live without this bright, bright light. Strings of night playing lullabies in my head. So many surprises, night is falling into sleep. Voices, a thousand faces, the scars of dust never leave traces. Day is falling into sleep. Hoje é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Veja outros destaques do dia 12 de outubro no almanaque de hoje. Hoje é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Também é dia das crianças, do cirurgião pediátrico e dia nacional da leitura. Neste dia, em 1822, o Brasil declarava oficialmente sua independência de Portugal. Em 1901, bem antes de criar o avião, Santos Dumont dava uma volta na Torre Eiffel, em Paris, com um balão. E em 1931 era inaugurado o símbolo maior do Rio de Janeiro e um dos ícones do Brasil, o Cristo Redentor. Nasceram em 12 de outubro o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, o jornalista e escritor Fernando Sabino e o tenor Luciano Pavarotti.
Também fazem aniversário hoje o ator Fulvio Stefanini, o jornalista Hermano Henning, o ator Hugh Jackman e o ex-jogador do Santos Paulo Henrique Ganso. E a gente termina o programa de hoje com mais música, música que foi o tom do programa de hoje, né? Com uma banda que merece ser descoberta, a italiana Swing Rowers, que faz uma mescla muito interessante de jazz, hip hop, swing e música eletrônica. A música Dreamland. Tchau pra vocês, até quarta-feira. Be whatever you